Sampaio. Foram 59 sul-africanos brancos que desembarcaram ontem nos Estados Unidos, desembarcaram em um aeroporto perto de Washington com status de refugiados. Essas 59 pessoas. Segundo o governo americano, esses sul-africanos brancos, eles sofrem discriminação racial, estão fugindo da violência que enfrentam na África do Sul e, por isso, o processo deles foi agilizado, já que o governo americano, já que quando o Trump assumiu o governo, ele suspendeu aquele programa de admissão de refugiados. Mas no caso dos sul-africanos aí, eles fizeram bem rápido por causa da necessidade, da urgência, isso de acordo com informações do governo americano. A gente vê aí muitas crianças, também os refugiados segurando bandeiras americanas. Foi uma recepção calorosa, várias autoridades foram ao aeroporto receber os refugiados, o vice-secretário de Estado, Chris Landau, ele recebeu os refugiados dizendo: bem-vindos à terra dos livres, bem-vindos à terra da liberdade. Esses refugiados, eles são descendentes de colonos europeus, principalmente de holandeses, como é o caso do Musk, que não é refugiado. Mas o Musk é da África do Sul e é também descendente desses colonos europeus. O Musk e o Trump, eles dizem que os agricultores brancos da África do Sul estão sofrendo um genocídio. Essa palavra que eles já usaram, um genocídio. Bem, o governo americano acusa o governo da África do Sul de confiscar as terras dos brancos, dos fazendeiros, dos agricultores brancos. É que o governo da África do Sul aprovou recentemente uma lei que permite o confisco de terras sem compensação em determinadas circunstâncias, quando isso for considerado justo e de interesse público. Mas o governo sul-americano diz que essas pessoas, elas não sofrem nenhum tipo de perseguição que justifique o status de refugiado. Tem um relatório do governo de 2017, o governo da África do Sul, um país que espera há muito tempo uma reforma agrária, que os negros são mais de 90% da população, mas eles detêm apenas 4% das terras no país. Amadeu. Praticamente eles estão chamando, professor Vila, os americanos, né? Chamando o governo atual da África do Sul de comunista, né? O governo ainda continua sendo o Conselho Nacional Africano, né? E a figura célebre desse partido é o Nelson Mandela, que é um homem fundamental na transição do apartheid lá existente para um regime democrático, né? É uma das grandes figuras do século XX. Agora, é uma questão complexa, a questão da África do Sul. Há também acusações aos últimos governos de questão de corrupção, inclusive o presidente acabou saindo por corrupção, né? Agora, isso é importante registrar, a única democracia da África, hein? Em todo o continente, são mais de 50 estados, em todo o continente africano, a única democracia, com todos os problemas que possam ter, é justamente a África do Sul. Agora, designar como refugiados, aí precisa ver juridicamente, parece um certo equívoco, né? É o que está sendo lembrado. E claro que é uma exploração política, porque a África do Sul faz parte do BRICS, né? Então, há uma exploração política e tem a questão do Musk sul-africano, que vive nos Estados Unidos, então começa a misturar um pouco as estações, né? Uma coisa é uma lei que pode ser eventualmente aplicada pelo governo sul-africano. Outra coisa é dizer que é uma perseguição a todos os brancos proprietários de terra. Não é o caso. E aí entra a questão, olha só, nós estamos em 2025 e na África do Sul, reforma agrária, França. Justamente, Amadeu. Eu vejo um componente racial nessa classificação dos Estados Unidos de refugiados brancos, porque eu não vejo o mesmo sentimento quando se trata de refugiados de outras nações, de outros países que não são ali brancos. E é um exagero quando se fala nisso na África do Sul. O professor Vila citou muito bem que a lei do país pode ali ser aplicada, então, de fato, inclusive,
para tentar viabilizar essa reforma agrária, que é um desafio para países emergentes, não só para a África do Sul, mas inclusive para o Brasil, mas a população branca na África do Sul é cerca de 8%. Considerando que o país tem 62 milhões de habitantes, mais ou menos, dá-lhe cerca de 1,3 milhão de brancos na África do Sul. Então, não dá para acreditar que essa população, apesar de minoritária, mais de 1 milhão de pessoas, estão sendo totalmente perseguidas pelo governo sul-africano. Então, eu tenho minhas dúvidas, Amanda.